Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 19 de maio. Bovespa apresentou queda de 0,85%, perdendo a mínima do pregão anterior, do fundo anterior, mas não fechou abaixo. Mas de qualquer forma a gente tem aqui a formação de um pivô de baixa, uma tendência de baixa de curto prazo para o índice. Por enquanto não há nenhuma sinalização ainda que aponte para cima, a não ser essa reação, essa sustentação do índice acima desse fundo. A confirmação para se ter um repique de alta viria através da superação da máxima do pregão de hoje, 50.556 pontos. Isso acontecendo, o índice teria alguns desafios pela frente, na faixa dos 51.000 a 51.200, depois de 51.800 a 52.000 pontos. Seriam os pontos que eu vejo com mais relevância em termos de resistência para o próximo pregão, no caso de um repique de alta. No mini índice, eu cheguei a recomendar 4 operações, todas elas foram executadas. Vamos então aqui para o gráfico de 10 minutos comentar essas operações. Primeiramente, a operação depois da abertura com gap de baixo foi uma operação de venda, quando gerou aqui esse início de formação de fundo e reverteu essa formação de fundo. Eu já estava atento para essa possível reversão. Recomendei a venda se viesse para baixo dessas mínimas aqui, ou seja, anulasse a formação de fundo. A venda foi executada, fechou bem no primeiro candle, mas depois disso ficou amarrado, não conseguiu andar. E como já tinha um movimento de baixa no G60 e estava perdendo agora na primeira hora de pregão um suporte ali no fundo anterior, trazendo a possibilidade até de voltar para cima desse suporte, eu encerrei essa posição de venda praticamente aqui no 0 a 0, 0,03 e 0,02% para o capital total. E recomendei uma compra logo na sequência. Essa compra foi executada. Depois que essa compra foi executada, ela chegou até a andar ali um pouco. Depois disso, volta para baixo, não fecha acima da máxima desse candle, já é um ponto de não começou muito bem, só que no candle seguinte ela já vem para baixo e eu já tinha subido o stop justamente para esse ponto aqui, essas mínimas desses dois candles. Esse stop foi acionado, uma perda aqui de 0,27% na operação e no capital total menos 0,17%. Depois disso, ficou uma verdadeira confusão aqui e gerou um movimento forte para baixo. Depois desse movimento forte para baixo, fica avaliando a forma de recuo. Nessa formação de um possível ABC desse movimento de baixo, quando eu falo possível ABC, é que existia a chance de fazer esse movimento para baixo, isso se configuraria realmente como sendo um ABC. Mas terminou não andando. De qualquer forma, eu recomendei venda aqui na perda dessa mínima. Essa venda foi executada, mas observe que no primeiro candle não fecha abaixo já dessa mínima, 155. E o segundo também não fecha abaixo. Quando o segundo já não fecha abaixo, eu já fiquei realmente atento a encerrar essa posição vendedora com uma leve perda de 0,07% e no capital total menos 0,05%. Depois disso, a última operação do dia foi uma compra, a superação da máxima desse candle de baixa depois de um recuo aqui, dentro desse forte movimento de subida. Compra executada, seguramos a posição até aqui no decorrer deste candle, não encerrei aqui nesse candle, foi nesse candle aqui anterior, visto a chegada do preço, além do tempo do movimento, mas a chegada do preço aqui nessa região de antiga confusão do início do pregão, um patamar que tenderia a funcionar como resistência e terminou funcionando no primeiro momento. Então essa operação gerou um ganho de 0,3% e um crescimento de 0,31% no capital total. É sempre importante ressaltar que eu recomendo o quanto alocado capital. Ou seja, se você vê que tem por exemplo, 63% do capital, é porque a volatilidade está alta. Nesse caso, você coloca menos contratos na operação. Se está aqui 100% ou próxima disso, 80%, 90%, você já pode colocar um pouco mais, ou o seu habitual, vamos dizer assim. O fato é que tem que perceber que quando a volatilidade está muito maior que o normal, é importante você reduzir o número de contratos para que operações negativas com volatilidade maior não comam muitos pontos e, consequentemente, não afete muito seu capital devido à volatilidade. Seguiremos atentos aí para o mini índice no próximo pregão em busca de oportunidades durante todo o dia. Na sequência, temos aqui para comentar PetroR4. Petro terminou o dia apresentando queda de 3,86%, confirmando a perda aqui de um suporte na faixa dos 9,30 a 9,25%. Já comentado na última videoanálise, no G60 fica mais claro de verificar uma série de fundos anteriores aqui nessa região. Então a Petro confirma, mas também, assim como o Ibov, não fecha abaixo da mínima do fundo anterior, mas estabelece aqui uma tendência de baixa. Topos e fundos descendentes. Para gerar qualquer tipo de repique, precisaria voltar para cima dos 9,25, mas já tendo como barreira justamente essa região de 9,25 e depois disso
Aqui mais acima uma região de 9,50 seria outra região mais importante de resistência, e depois disso a gente já poderia falar na faixa dos 9,75. São os patamares que eu identifico como desafiadores para um movimento de subida para PTR4. Na Vale 5, o dia foi aqui de queda de 1%, apesar do candle de reversão chamado aqui de martelo. Fechamento próximo da máxima, chance de gerar aqui uma movimentação para cima, um repique de alta. É uma operação mais arriscada nesse momento, apesar do longo movimento de baixo, chance de gerar algum repique. Risco um pouco maior para a operação devido a essa perda de força, são várias novas mínimas aqui para essa ação. Então é um ativo que, superando a máxima do pregão de hoje, traz essa expectativa de gerar um movimento de subida no gráfico diário. Seria interessante que ela conseguisse, a partir do próximo pregão, sexta-feira, fechar acima dos R$12. Ou seja, que o que era um patamar de antigo suporte, que terminou funcionando por pouco tempo essa região dos R$12, ela teria que voltar a trabalhar acima dos R$12 para trazer uma expectativa maior de repique de alta. Na sequência a gente tem para comentar, lembrando aí, se essa videoanálise está sendo útil para você, lembre-se de dar um like aí nela, um joinha aí no YouTube. Desde já agradeço sua audiência. Então temos aqui para falar de Lojas Renner, LRN3, recomendei compra logo no decorrer da segunda hora de pregão. Ela tinha feito a máxima do dia em 21,67 e tinha começado a cair. Recomendei compra se ela voltasse justamente para cima dos 21,67 em 21,68. Uma entrada aqui em 21,68 com stop em 20,87 e objetivo em 23,30. Essa operação não foi executada, está aqui como aguardando. Seguimos comprados em cima da CTIP 3, que fechou bem o pregão de hoje em 42,42. Então, para o próximo pregão, ficaria atento ainda para executar essa operação. Dependendo da abertura do pregão, posso até antecipar essa entrada. Se isso for acontecer, eu vou falar isso lá no nosso canal DV Invest Pro. Para quem está participando, vai receber essa mensagem aí de recomendação para Lojas Renner. Na sequência, temos aqui para comentar mais alguns papéis. A BEV3, Ambev, terminou o dia gerando um engolfo de alta. É um ativo que está em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, mas chegou num nível ali de suporte, região desse fundo aqui anterior, e gerou esse engolfo, trazendo a chance de gerar um repique de alta. É uma operação um pouco mais arriscada devido a essa tendência, até o ganho de força desse movimento aqui para baixo. Teria que buscar um movimento mais curto aqui para cima. Quando eu falo mais curto, é também trabalhando com stop curto, ou seja, gera aqui a movimentação para cima. E não seria mais interessante, depois que gerasse, por exemplo, uma entrada na superação dos 18,68, ela voltar para baixo da mínima deste fundo, que seria gerado em torno dos 18,54. E BRML3, que fez algo até parecido com a Itube 4, que já foi comentada na última videoanálise. Ela gerou um candle aqui de indefinição, chamado um Harami, ou Harami, dentro de um candle de alta. A superação da máxima de hoje também traz uma expectativa de gerar algum repique de alta, para um possível fechamento desse gap, zona de resistência na faixa dos 12,47 a 12,58, também para ser uma operação mais curta, com o stop mais curto possível pelo G60, fundos ascendentes. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.